abençoados com todas as bênçãos, graça e paz. Um ótimo dia para todos. Recebo que hoje já é o nosso melhor dia, recebo que tudo está bem na sua vida. Desde já, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar nos acompanhando, você que está nos assistindo aí por essa gravação, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, muito obrigado. Saiba que você é abençoado, não é que Deus vai te abençoar, não, você é abençoado. Desde já, muito obrigado pela sua participação. Se você não me conhece, se por acaso você não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, um dia chuvoso, mas abençoada por Deus e bonita por natureza. Rio de Janeiro, Brasil. O nosso assunto, que nós sempre tratamos, procuramos tratar, o nosso único assunto aqui é o Evangelho da incircuncisão. O Evangelho que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. Paulo recebeu uma revelação dada por Deus, diretamente por Deus, sem intermediário, e escreveu, deixou escrito aqui em 14 cartas, que vai de Romanos até Hebreus. E é esse assunto que nós aqui tratamos, porque a Bíblia ela fala de dois evangelhos abençoados, dois evangelhos. O evangelho da circuncisão, que foi até a cruz, e o evangelho da incircuncisão, que veio depois da cruz, certo? E esse é o nosso assunto aqui. O tema de hoje que nós vamos falar aqui é o princípio das dores. E desde já agradecendo aí os irmãos aí, meus amigos, irmãos que estão aí me honrando, nos acompanhando, fazendo essa palavra correr e ser glorificada. Abençoada Alina Santos lá de Cuiabá, o abençoado Dino Sani, também muito obrigado, abençoado, estava assistindo abençoado ontem, né? mais uma vez, uma palavra maravilhosa que nos fez crescer aqui no entendimento, uma palavra do nosso Pai. Muito obrigado, abençoado pelo seu zelo, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado. Por favor, nos ajude a fazer a palavra correr e ser glorificada. Nos ajude. De que maneira? Compartilhe a mensagem, por favor, nos compartilhe a mensagem. E se for possível, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Também o abençoado Val Aguiar Souza, muito obrigado, abençoado, por você estar nos assistindo. Recebo que o que você vai ouvir, faça bem a sua mente, faça bem, receba que você seja um filho, que entenda o que está sendo falado. Abençoado José Maria Oliveira, é isso? José Maria Oliveira, muito obrigado, abençoado, a você aí que está nos assistindo. Também gostaria de mandar aqui uma saudação para os abençoados que lá de Angra dos Reis, se você não conhece, a Costa Verde do Rio de Janeiro, a cidade onde eu nasci, lá mais para o lado da Ilha Grande. Uma saudação aos meus irmãos, eu tenho certeza que muitos deles estão nos assistindo agora, se não estão agora, irão assistir depois. Muito obrigado aí aos meus irmãos, aí meus primos, aos meus tios, que com certeza estão me assistindo, porque eu tenho recebido correios, né, deles aí. Muito obrigado, tá bom, abençoado? Um ótimo dia a todos, abençoados com todas as bênçãos. Dê um like aí, deixe o seu comentário, muito obrigado pela sua audiência, e vamos aqui ao nosso assunto. Desde já, declara aí os olhos do seu entendimento iluminados por Deus, para que você entenda o que é o evangelho da incircuncisão. O princípio das dores, esse é o nosso assunto, né? Tenho certeza que você já ouviu falar desse assunto, quando Jesus disse que haveria necessidade, seria necessário acontecer algumas coisas antes do final de todas as coisas, e isso provocou algumas dores, com certeza, algum sofrimento. É sobre isso que nós vamos aqui falar, tá bom? Lucas 21, verso 9, gostaria que você lesse aí na sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta, se for possível, acompanhe. Lucas capítulo 21, verso 9, diz assim, ó: e quando, veja bem, Lucas capítulo 21, verso 9, e quando ouvirdes de guerra, quem queria ouvir? Veja bem, abençoados, preste atenção
no que nós estamos lendo. Isso aqui é um diálogo, uma conversa de Jesus de Nazaré com os seus discípulos. E detalhe que foi uma conversa em particular, só tinha eles ali, Jesus e eles, falando a respeito do fim de todas as coisas, quando iria acontecer o fim. Então ele disse, ó, e quando vocês ouvirem de guerra e rumores de guerra, não vos assusteis. Quem era que não poderia se assustar? Para quem foi esse conselho de Jesus? Para os discípulos. Por quê? Porque disse Jesus aos seus discípulos, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então Jesus disse que seria necessário acontecer algumas coisas. Jesus avisando que iria acontecer algumas coisas antes do fim de tudo, antes do fim. Olha, abençoado, deixa aqui te falar. Duas coisas que precisamos entender. Duas coisas que você precisa entender, que eu preciso entender. O que iria acontecer antes do fim, coisas que iriam acontecer, porque é muito falado, né? Porque o fim vem, o fim vai acontecer. Eu me lembro quando eu era criança, né? Isso aí era um tormento, né? Porque o ano 2000 era alguma coisa assim. Eu me lembro quando comecei a estudar, por volta do ano de 1970, 71, que eu comecei a frequentar a escola pública, e isso aí era alguma coisa assim, né? Terrível. O ano 2000 chegará, mas não passará, porque havia uma expectativa. Então é necessário que você conheça o que iria acontecer antes do fim, e principalmente quando seria esse fim, a data, quando foi anunciado o fim de todas as coisas. Porque senão você vai viver aí, atormentado, você vai viver aí de uma maneira sem saber o que fazer, como nós vemos aí na religião. Porque a religião, ela sofre. Eu passei alguns anos ontem, eu estava conversando com o abençoado, né, participando com o abençoado Dino Sani ontem, eu passei 35 anos lá na religião. 35 anos de sofrimento, porque não conhecia os tempos. Eu não sabia, eu só ouvia falar, o fim vai vir, mas quando vai ser, o que vai acontecer, por quê, como, não sabia nada. A religião, por não conhecer essas coisas, sofre. A religião, ela ainda está no princípio das dores, está lá no comecinho, esperando, olha, vai acontecer alguma coisa, mas não se sabe o que é. Os teólogos também não fazem questão de explicar. Eu tenho certeza que eles conhecem, porque muitos deles estudam 5, 6, 7 anos e conhecem o que está escrito, conhecem lá os originais, sabe o que tem que falar, mas não falam, deixam a igreja no medo, não falam o que vai acontecer. Olha, abençoado, veja bem, vamos aqui falar o que nos foi dado, o que nós recebemos de entendimento. Quando fala de fim, o fim de todas as coisas, não está falando do planeta Terra, do planeta Cosmo. Não é que a Terra um dia vai superaquecer e vai acabar, vai ter fim, ou então a bomba atômica, ou então como acontecia alguns anos atrás, se falava muito de um tal botão vermelho, né, que um certo país tinha. Se apertar esse botão vermelho, o planeta explode e todo mundo morre. Olha só, abençoado, veja bem, Deus, que é o Criador, que foi o Criador de todas as coisas, ele não tem planos de destruir a Terra. Aliás, nunca teve. Ele nunca teve planos de acabar com o planeta Cosmo, com o planeta Terra. Não, nada disso, nada disso. Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3, diz que todas as coisas, tudo está seguro pelo poder da palavra de Deus. Então, aí, firme, não pode, a terra, o salmista já falava, nada pode abalar os alicerces da terra, porque estão seguros pelo poder da palavra de Deus. Não existe essa menor possibilidade, né? Lá o mais sábio já escreveu, né, Eclesiastes, capítulo 1, verso 4, que a terra permanece para sempre. Vem geração, passa geração, nasceu meu pai, nasceu meu avô e meu bisavô e o seu tataravô, e a terra permanece para sempre. Agora, o fim que viria
o fim que iria acontecer, anunciado pelos profetas. Daniel é um que fala muito sobre isso, e por Jesus de Nazaré, que também falou muito sobre o fim que viria, era o fim de um pacto abençoado. Olha só que coisa linda, foi o fim de um pacto da lei mosaica. Quando fala o fim, quando é anunciado o fim vai chegar, o fim vai acontecer, estava falando do final da lei mosaica. Hebreus capítulo 2, verso 14, lá no finalzinho, diz que a morte de Cristo aniquilou, destruiu quem? O acusador, o diabo, aquele que acusava os nossos irmãos, segundo João, que era a lei de Moisés, que foi destruída, o fim de uma era mosaica. Quando se fala do final de todas as coisas, não está falando do planeta Terra, abençoado, não é isso. Eu vivi enganado há muitos e muitos anos, esperando a qualquer momento, né, e acontecer. Havia uma disputa muito grande, né, quando eu era criança, eu era adolescente ainda, entre dois países aí muito, muito fortes, eram os dois mais poderosos do mundo, e existia um medo, né? Olha, e quando um se mexia um pouquinho mais, quando inventava um foguete mais poderoso, já vinha aquele medo, eu vivia aterrorizado, porque está dizendo que a Bíblia fala que ia haver o fim, mas não é o fim do planeta, era o fim da lei mosaica. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim de uma era de maldição e morte. Olha, porque a lei de Moisés era um mundo lá para os judeus. Quando falava da lei abençoada, era um mundo, não era uma coisinha bobinha, pequenininha, como torcer por um time de futebol ou um partido político. Não. Era o mundo, era a vida, a própria vida deles. Era a relação direta deles com Deus. Não tinha outra situação, e era um pacto de maldição e morte. 2 Coríntios capítulo 3, no verso 7 e no verso 9, diz que a lei de Moisés foi um pacto de maldição e morte. Então veja, abençoado, veja que uma coisa também que você deve observar, né? Observar, não se deixar levar somente pelo que o líder lá religioso fala, como eu fiz por muitos anos. Você precisa também leia, pesquise, observe que o início do sermão a respeito do fim, que é muito falado, falado sempre começa falando sobre a derrubada do templo de Jerusalém. Quando lá Jesus estava lá perto do templo lá, e de repente, quando começou essa conversa, como é que começou? Então, os discípulos apresentando o templo a Jesus, né, e Jesus falando a respeito que tudo seria derrubado. O maior símbolo visível da lei de Moisés, da lei mosaica, era o templo de Jerusalém. Lucas 21, 5, vamos ler aqui, Lucas 21, 5, estamos aí, que diz assim, e dizendo alguns a respeito do templo, o famoso templo de Jerusalém, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quem foi que disse? O próprio Jesus de Nazaré. Quanto a estas coisas, quanto ao templo, esse maravilhoso templo, esse dignífico templo, essa coisa maravilhosa que vedes, dias virão, falando lá com seus discípulos, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, abençoados, falando a respeito do templo, quando o templo fosse derrubado, não restaria mais nada do pacto da lei de Moisés. É isso que ele está falando, o fim daquela era. Quando o templo fosse derrubado, o templo de Jerusalém, não restaria mais nada da lei de Moisés. Porque lá na cruz, quando ele morreu, ele deu fim à lei. Quando está escrito, nós falamos aqui, Romanos capítulo 10, verso 4, o fim da lei lá na cruz, mas foi no aspecto espiritual, mas restou no aspecto visível, porque o templo continuou de pé. E quando o templo foi derrubado, aí então foi o fim de todas as coisas. Se você procurar na história, não é isso? Se você não fosse preguiçoso como eu era antes, você vai encontrar a destruição desse templo no ano 70.
lá no final da geração de Jesus de Nazaré. Como ele havia falado, um certo general cercou a cidade, não é isso? E acabou com tudo e derrubou o famoso templo de Jerusalém. Olha, veja bem, me perguntaram, né? Uma vez aí, alguém me perguntou, pessoas que gostam de complicar, me perguntaram por que não há na Bíblia, e realmente não tem, por que não há na Bíblia, um verso mostrando o templo já destruído. Porque o templo, ele caiu, é verdade. O templo, se até existe uma turma aí que insiste em construir um novo templo, porque esse da Bíblia aqui que Jesus falou realmente caiu. Por que não existe na Bíblia mostrando um verso que o templo já está destruído? Simples e abençoado, porque a Bíblia ela foi concluída antes do ano 70. Antes, para eles, seria um futuro. Olha, o templo vai ser destruído, mas para nós que estamos aqui na frente, já é passado, o templo já foi destruído. Por isso que na Bíblia, abençoado, não tem um verso que diga que o templo já está, diz que ele vai ser destruído, como foi. Bem, e tem mais, Para aqueles que defendem que o Apocalipse foi escrito depois do ano 70, porque nós falamos aqui que a Bíblia foi concluída toda antes do ano 70, tudo concluído antes do ano 70. Mas existe uns teólogos aí, um grande teólogo, imagina você o tamanho desses teólogos, eles dizem que o Apocalipse foi escrito mais ou menos do ano 90 até o ano 100, assim, por volta de 95, 96, depois de Cristo. Olha, se você tiver assim, a curiosidade de ler Apocalipse, capítulo 11, verso 1, você vai encontrar ali o anjo, aquele anjo que mostrou lá as coisas lá para João, mandando João medir o templo. Fala, João, pega aí o metro, pega a trena, pega os instrumentos aí da época lá de medição e vai, João, medir o templo, mede aqui, mede ali, e determinou para João tudo que ele teria que medir o templo. Então, abençoado, veja bem, se o anjo manda João medir o templo, seria necessário que estivesse de pé. Como é que o anjo iria mandar João medir o templo se fosse depois de 70, o templo já estivesse no chão? Porque você tem que concordar comigo. O templo foi derrubado em 70. Abençoado, veja bem. Tudo que se fala de novo pacto, tudo que se fala de volta de Jesus, de tribulação, tudo que se lê aqui, tudo girava em torno da destruição do templo. Tudo girava em torno da destruição do templo. Por quê? Porque seria o fim de todas as coisas. O templo derrubado seria o fim de todas as coisas. Fim dos sacrifícios, porque eram lá no templo que as pessoas, o pessoal de Israel, levava lá os sacrifícios para entregar lá ao povo. E com o templo derrubado, isso teria fim. Não seria mais possível. Fim da adoração lá no templo, porque era o local que os judeus procuravam para adorar a Deus, seria no templo. Sendo derrubado, acabou a adoração no templo. Fim da prática dos dízimos. Isso aqui é muito importante, é bênção de você entender, porque era lá que se deveria entregar os dízimos, era lá na casa do tesouro. Malaquias, capítulo 3, verso 10, onde diz: trazei os dízimos à casa do tesouro para ser entregue aos levitas. E o templo sendo derrubado, não poderia mais ser entregue. O fim de todas as coisas. Foi o fim do sacerdócio levítico. Acabou aquele sacerdócio, abençoado. Da destruição para cá, depois que Cristo voltou, o sacerdócio agora é o de Cristo, o sumo sacerdócio de um novo pacto. É isso, abençoado, que aconteceu. O princípio das dores, lá quando o início dessas dores foram anunciadas, que começariam, anunciada lá por Jesus. É necessário que algumas coisas aconteçam, é necessário que venham alguns sofrimentos. Olha, mas não fiquem
nervosos, não fiquem assustados, porque é necessário. Teriam que acontecer. Agora, o problema da religião é o tempo. Já aconteceu. A Lucas 21, 7, olha o que diz aqui, Lucas 21, 7. E perguntaram-lhe dizendo, mestre, olha só, veja bem, mestre, quando serão, pois, estas coisas? Que coisas? As coisas que viriam antes da destruição do templo. Quando viriam essas coisas? E qual sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Os discípulos lá de Jesus de Nazaré perguntaram a Jesus quando seria o início, quando aconteceriam essas coisas. Olha, se você ler aqui, o nosso tempo aqui, não temos aqui muito tempo para estar aqui, para ler todo o capítulo, mas se você ler aqui do verso 8, aqui, Lucas capítulo 21, do verso 8 até o verso 19, leia depois, avisa aqui as situações que iriam acontecer antes do fim. Essas que Jesus falou, é necessário que aconteçam antes do fim. E está aqui, Jesus falou para os discípulos que eles lá, os discípulos, seriam testemunhas desse tempo, dessas coisas. Então, depois você leia aqui, né, com os olhos iluminados, recebo você entendendo, compreendendo que essas coisas foram lá, naquele tempo, seriam necessárias para eles. E no verso 20 até o verso 22, nós vamos ler aqui, ó, diz, ó, do verso 22, diz assim, ó, 20 ao 22. Mas quando, depois de todas as coisas acontecidas, mas quando virdes, quem iria ver? Os discípulos abençoados, aqueles abençoados daquela época, Jerusalém cercada de exército, quando lá o famoso general Tito cercou a cidade e destruiu tudo, saber então que é chegada, agora é o momento, é chegada a sua desolação, a desolação lá de Jerusalém. E no verso 21 diz assim, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Na Judéia, abençoado, não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é em outro continente, é na Judéia, lá em Jerusalém. Fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam, mete o pé, sai correndo. E os que não, e o que estiverem no campo, não entrem nela. O verso 22 diz assim, ó, porque dias de vingança são estes, dia de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Quando Roma, através do general Tito, abençoado, cercou a cidade de Jerusalém. Sabe qual o problema desse relato aqui? É que você tem que pesquisar na história. Tem que procurar na história, porque os escritores da Bíblia não puderam aqui, falar assim muito claramente, devido ao poder estabelecido na época. Então você precisa procurar, estudar, pesquisar. Então diz, quando Roma, através do general Tito, cercou e destruiu Jerusalém, veio o fim daquele pacto, derrubando o templo abençoado. Ali foi o fim de todas as coisas. Tudo que acontecia naquele pacto teve fim ali, o fim de todas as coisas. Se cumpriram todas as coisas que estavam escritas. Lá Daniel já profetizou lá, olha, vai acontecer isso, 7 anos isso, tudo foi direcionado, tudo apontando para a derrubada do templo ali. E as coisas que aconteceram lá antes, para que eles soubessem. E no verso 32, olha o verso 32, que verso lindo, diz assim, ó, em verdade vos digo, Jesus de Nazaré falando para os seus discípulos, hein? Por favor, olha o que ele disse. Se você falar que isso aqui é mentira, olha, é Jesus que está falando. Em verdade vos digo que não passará. Olha, não passará. Vamos repetir. Não passará esta geração. Qual geração? A minha? A geração da minha mãe? Não, a geração de Jesus de Nazaré. Até que tudo aconteça, até que todas as coisas aconteçam, até que o fim chegue, abençoados. E veja bem, por favor, abençoado, eu sei que você acredita na palavra do seu pastor, eu sei que você acredita na palavra do seu reverendo, do seu apóstolo, mas veja, quem falou aqui foram palavras de Deus mesmo, o próprio Deus em um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré. Como disse o apóstolo Paulo, Deus mesmo manifestado em um corpo chamado Jesus de Nazaré.
É importante você dar crédito a essa palavra. Se você se diz um filho de Deus, se você diz que crê nessa palavra, é necessário que você creia nisso, abençoado. Olha, a narrativa aqui, o relato de Mateus, no capítulo 24, no verso 21, foi algo mais firme. Vamos ler aqui, ó. Mateus, vamos ver aqui, vamos procurar aqui. Mateus, olha o que ele disse aqui a respeito disso. Mateus 24, o verso 21. Olha o que Mateus disse a respeito, escreveu sobre esse dia. Porque haverá, para o futuro, nisso, haverá, então, grande tribulação, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco haverá jamais, quando for consumada todas as coisas. Nunca houve um dia como esse, e depois nunca mais haverá, abençoado, nunca mais. Agora, por quê? Por que não pode mais haver? Porque o que houve naquele dia, abençoado, foi o fim do mundo. Foi daquele mundo chamado Lei de Moisés. Por isso que nunca mais pode acontecer nada. A Segunda Guerra Mundial, a Terceira, a Quarta, pode ter 10 guerras mundiais, que não vai ser igual aquele dia. Porque naquele dia foi o fim daquele pacto, foi quando Deus fez justiça, o dia de vingança de Deus contra aquele povo que não creram na palavra dele, crucificaram Jesus lá naquela cruz, acabaram com tudo. Foi o dia de vingança que já havia anunciado desde antes, abençoado, onde Deus trouxe juízo sobre aquele povo. Por isso que ele diz aqui, ó, um dia como não houve nunca antes e jamais, nunca mais vai haver, porque nunca mais vai haver uma mudança de pacto. Esse dia, abençoado, esse tempo nunca mais acontecerá. Por quê? Porque o pacto não vai mudar, o pacto da graça é eterno. Pacto eterno, embora muitos aí não creiam, né? Já até mudaram aí o nome do pacto, não é mais graça, mas está escrito que o pacto da graça é eterno. A igreja, veja bem, abençoados, veja bem, a igreja lá do primeiro século, os nossos irmãos lá que passaram, tiveram lá contato lá com Jesus de Nazaré, que ouviram lá os apóstolos falando, Pedro, Tiago e João, que foram lá da circuncisão, e também ouviram a Paulo, o apóstolo da incircuncisão. Esses nossos irmãos, eles conheciam e viviam na expectativa desse tempo. Tem até uma passagem aqui no livro de Atos que diz que eles lá vendiam as suas propriedades, porque eles sabiam, não adianta comprar uma casa lá em Miami, não adianta você comprar um prédio lá nos Estados Unidos, lá em Dubai, porque é para breve, aqui na esquina já, o fim de todas as coisas, esse pacto maldito vai acabar, o templo vai ser derrubado, o Deus Cristo vai vir sobre as nuvens, fazer justiça, juízo sobre esse povo. Eles viviam nessa expectativa desse tempo que iria acontecer. É diferente, né, da religião hoje, né, que eles falam, Jesus está voltando, mas os líderes estão construindo mansões e estão fazendo grandes investimentos para o futuro, não se sabe para quando, e é para breve, Jesus breve volta. Se Jesus breve volta, para que fazer uma expectativa de um plano aí de anos e milhões de anos? Não, abençoado. A igreja do primeiro século, sim, eles viviam nessa expectativa, eles acreditavam nisso. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta a Tessalônica, no capítulo 5, no verso 1, vamos ler aqui, vamos procurar aqui ler, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo não é segunda, primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Olha só o que diz aqui o apóstolo Paulo. Mas, irmãos, escrevendo para a igreja de Tessalônica, olha o que diz o apóstolo Paulo. Mas, irmãos, acerca dos tempos, do que está por vir, da nossa expectativa para o final desse pacto, olha o que ele diz. E das estações, não necessitais de que vos escreva. Não preciso explicar mais nada, falar para vocês, que vocês já entenderam, vocês vivem nessa expectativa que é para breve.
o final do mundo, o final desse pacto, do mundo da lei, é para breve, não há necessidade. Paulo disse acerca dos tempos, não preciso falar. Eles lá, a igreja do primeiro século, conhecia as escrituras, diferente da religião hoje, diferente. Conhecia os profetas. Olha, eu vou me usar como exemplo, né? Quando eu estava lá na religião, você sabe que Daniel ele fala as famosas 70 semanas de Daniel, que explica lá que vai acontecer na primeira, na segunda, e tudo direcionado lá para a destruição lá de Jerusalém. Eu passei 35 anos na religião, o que eu sabia de Daniel é que ele foi na cova dos leões, né, que ele foi governador não sei do que fez o jejum não sei das quantas, que orava três vezes por dia, tudo isso eu sabia, mas do que me interessava, eu não conhecia. E eles lá a igreja lá do primeiro século, nossos irmãos lá, eles conheciam os profetas e creram lá no templo dado por Jesus. Esta geração... Está escrito, hoje os teólogos mudaram de escola. Geração já não é mais um espaço de tempo. Qual é a sua geração? Não tem nada a ver. É isso. Todos os apóstolos, todos eles falaram mesmo. Pedro, Tiago e João falaram, está vindo aí, pertinho aqui, já está batendo aqui. Na próxima estação já está chegando aí, está chegando rapidamente. A religião não entende que já foi consumado. O fim, abençoado, já passou, o fim já passou, já aconteceu, foi o fim da lei de Moisés lá, quando Cristo morreu na cruz e destruiu o templo na sua vinda. Já passou o fim de todas as coisas, não vai acontecer de novo. Agora, a religião, ela vive uma doutrina, não é isso? Uma doutrina, como se o templo de Jerusalém ainda estivesse de pé. E a lei de Moisés tendo validade. Essa é a doutrina que ensina aí a religião. Se você andar por aí, você vai ver sacrifícios ainda sendo oferecidos, não é isso? Algumas religiões fazem sacrifícios na encruzilhada, o que aprenderam lá com os levitas, lá, os sacerdotes lá do templo. Outros batem nas costas, sacrifícios também que aprenderam, cerimônias religiosas, né? Apresentação de criança, uma cerimônia religiosa, quando a criança nasce. Imagina apresentar uma criança que ali tem um espírito que é conhecido por Deus desde antes da fundação do mundo, mas a religião vive ainda porque não considera o fim de todas as coisas, não considera que Cristo acabou com tudo. Batismo também se vê demais aí, porque não considera que a lei de Moisés teve fim. Não existe essa consideração. O apóstolo Paulo é bem claro, ele diz lá, Romanos capítulo 6, verso 3 e verso 4, o nosso batismo não é das águas. O das águas era aquele lá do templo, do templo. O nosso batismo é o de sangue, lá da cruz de Cristo, quando Cristo morreu e ressuscitou. Todos os seus filhos foram batizados ali com ele. E é comum, é fácil você encontrar um desses lugares pedindo dízimo. Por quê? Trazei todos os dízimos. Mas o templo foi destruído, o fim de todas as coisas acabou. Essa prática de pedir, dizendo que é Deus que está ordenando, isso é mentira, abençoado. Isso é mentira. Já acabou. Isso aí é um verdadeiro 171, não é isso? Porque já acabou. Se você quer dar o seu dinheiro lá para o reverendo, problema seu, né? O dinheiro é seu, foi você que trabalhou o mês todo, mas não dê dizendo que é por causa da lei. Não, porque a lei de Moisés já acabou. A ordem que Deus deu foi lá para aquele povo e essa ordem já acabou, já zerou. Olha, Mateus 24, 22. Vamos ler aqui, Mateus. Vamos procurar Mateus. É um verso aqui bem importante. Olha, uma coisa terrível que a religião também não considera. A religião, ela não considera em nada as palavras de Jesus. Jesus falando e nada, acho que nada é melhor para a religião. Mateus 24, verso 22, olha o que disse aqui Jesus. E se aqueles dias, olha só,
Que coisa tremenda. Olha, e se aqueles dias não fossem abreviados, se as coisas não fossem rápido, bem ligeirinho, olha o que ele disse aqui, nenhuma carne se salvaria. Ninguém resistiria, abençoado. Tão terrível que foi aqueles dias. Mas por causa dos escolhidos, olha só, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias terríveis. Diz que aqueles dias foram abreviados. A religião não. A religião ela mantém as dores daqueles dias por mais de 2000 anos. Olha, veja bem, Jesus vai voltar e você tem que jejuar, você tem que fazer, tem que se batizar, você não pode subir um monte, né? Tem que fazer coisa, porque mantém as dores daquele dia. Olha, eu não sei se você já teve assim, o desprazer, né, de fazer jejum. É uma coisa terrível. Essa semana passada eu fiz jejum porque eu fui fazer exame de sangue. Mas a religião, ela diz que você tem que fazer jejum para agradar a Deus, para ser merecedor de alguma coisa, né? Para Deus te abençoar. Eles trazem ainda, mantém vivo, aqueles dias que Jesus disse que foram abreviados. Você tem que fazer. Não, abençoados, já foi consumado. Aqueles dias já foram consumados, quando o próprio Deus veio e fez juízo sobre aquela nação. Eu recebo que você entenda, o nosso trabalho aqui é esse. Quando nós estamos aqui falando, quando eu me ponho aqui falando, quando o abençoado Dino Sani está falando, o abençoado Orlando Alves também está falando, a nossa intenção aqui é que você entenda, que você se liberte, saia dessa cadeia, porque isso é uma cadeia. Você esperar Jesus voltar nas nuvens é uma coisa terrível, abençoado, terrível. Você passar os dias, né, como eu fazia, quando o sol estava assim bem quente. Hoje não, hoje eu acho que Jesus não ia voltar hoje não, né, pelo meu entendimento, porque está chovendo. Hoje aqui no Rio de Janeiro o dia está nublado, mas quando o dia estava o sol bem quente, olha, bem que Jesus podia voltar hoje, porque todo olho verá, então o céu tem que estar azul. Imagina que ignorância é essa? Então o nosso trabalho aqui é esse, falar a verdade que está escrita, como realmente aconteceu, para que os nossos irmãos saiam dessa mentira. E, se possível, que se feche todos esses lugares chamados igreja evangélica. Que se fechem. Porque estão usando uma doutrina que não traz benefício para ninguém. Ou melhor, para a igreja não. Os membros não. Traz benefício para os líderes, para os cabeças que têm carros, que têm aviões, que têm casas lá nos grandes países, lá que quando as coisas apertam aqui no Brasil, vão lá para os States lá, vão lá para Dubai. Essa semana passada eu vi um desses aí, né, com a esposa e o filho lá, tirando foto lá naquele prédio bonitão que tem lá em Dubai lá. Por quê? Pregam uma doutrina de medo e mentira. A nossa oração, o nosso trabalho é para que acabe com esses lugares. Bom, abençoado? Então, recebo que tudo está bem na sua vida. Um abraço para o meu amigo Marcos, que está lá no Rio Grande do Norte. Um abraço para aquele estado maravilhoso, aquele estado lindo, né, que é o Rio Grande do Norte. Minha mãe está lhe mandando um abraço aqui também, abençoado. Transmita o meu abraço aí para a sua esposa, aí, para o seu filho, para os abençoados aí do Parque Paulista, quando for possível. E desde já agradeço a todos que nos ajudam aí participando. Para mim é uma honra estar te assistindo aqui, o abençoado Marinho Rodrigues. Eu não sei se minha mamãe conhece esse abençoado, Marinho Rodrigues. Para mim, olha, para mim é uma honra você estar aqui nos assistindo. E receba que tudo está bem na sua vida, que você entenda, mesmo que você não goste de mim, mas que você entenda que o evangelho da incircuncisão é o evangelho da nossa mente, o evangelho que foi separado para nós e que o próprio Deus, o próprio Deus consumou todas as coisas. Tá bom, abençoado? Um abraço a todos e até a próxima semana. Muito obrigado, abençoada Vanilda Lima, abençoada Ana Maria, também lá de Brasília. Muito obrigado aí pela participação. Para nós me sinto honrado ter os abençoados aqui participando.
para que a palavra corra e seja glorificada. Até a próxima semana, receba que estaremos aqui falando a respeito do nosso Pai. Abençoados com todas as bênçãos.